Queridos, nós queremos começar hoje o nosso estudo do Evangelho de João e quero dizer aos irmãos que essa carta ela é muito profunda. Na verdade não é uma carta, foi um livro escrito para a comunidade de cristãos que viveram ali naquela época de João. E essa carta, meus irmãos, ela é muito profunda, ela tem dois aspectos interessantes. Estou falando carta mais uma vez, né? Ela tem dois aspectos. O primeiro é que ela é teologicamente muito profunda. E o segundo aspecto é que qualquer pessoa consegue entender o que João escreveu aqui. Até uma criança consegue entender o que João escreveu nesse Evangelho. Portanto, meus irmãos, o meu convite a vocês é que possamos fazer essa jornada ao longo do estudo desse Evangelho. Certamente teremos, com esse estudo, mais disposição e também estaremos mais preparados para a evangelização através desse Evangelho. João também escreve esse Evangelho com essa perspectiva evangelística. Amém, irmãos? Bem, para início, meus irmãos, de conversa, os irmãos sabem que é muito importante que quando começamos o estudo, a leitura de um livro das Escrituras, um livro bíblico, precisamos considerar o que o autor queria transmitir. Eu quero já dizer a vocês que não existe nenhuma mensagem mística ou oculta por trás do que o autor está falando. Muitas vezes alguém faz uma leitura assim. Existe um significado oculto, ou existe, ou João queria dizer algo a mais. Não, meus irmãos, nós entendemos que a interpretação correta de qualquer texto é considerar em absoluto o que o autor quer transmitir. O que João está nos dizendo é exatamente a mensagem que ele quer transmitir. Não existe uma mensagem oculta. É até importante, meus irmãos, considerar isso aqui e termos esse pressuposto, porque inclusive João combate duramente um movimento do tempo dele que dizia exatamente isso, que a mensagem de Jesus era uma mensagem para um grupo seleto de pessoas, e o que Jesus queria dizer era muito além do que foi dito. Então, meus irmãos, vamos considerar aqui ao longo desse estudo o propósito de João ao escrever. Vamos considerar o contexto imediato onde essa carta, esse evangelho foi escrito. Vamos considerar aqueles que receberam essa mensagem, porque tudo faz sentido a partir disso. Considerarmos e pontuarmos isso. Amém, irmãos? Então vamos fazer a leitura do primeiro capítulo do Evangelho de João. Eu não sei quantos domingos nós teremos aqui nessa série. Eu realmente não consigo dizer aos irmãos. Eu não estou preocupado com isso, né? Na verdade, eu desejo sinceramente, meus irmãos, que esse Evangelho seja visto por nós com olhos diferentes a partir de agora, a partir do estudo desse Evangelho, possamos perceber com olhos diferentes, tanto o que João nos ensina aqui, quanto com a nossa caminhada, a nossa intimidade com Jesus. Muito bem, irmãos, Evangelho de João, capítulo 1, iremos ler apenas os versos de 1 a 4. Quero dizer aos irmãos também que essa primeira mensagem não é uma mensagem introdutória. Muito provavelmente nós não iremos tratar esses versos, de forma mais
preciso fazer realmente uma introdução para a gente depois seguir mais tranquilamente. Diz assim, o texto que está projetado aqui é na tradução NVT, e então há um pouco de diferença, mas eu vou ler aqui então para não haver essa diferença. Diz assim, então vamos deixar essa aqui de melhor compreensão, essa aqui é a revista atualizada, mas vamos deixar esse aqui que é melhor. Na tradução, nova versão transformadora, diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. Olha como é diferente realmente aqui, né? É bem mais contextualizado. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Eu quero convidar a igreja aqui, os irmãos, para lermos juntos. Vamos lá? No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Verso 2. Ele existia no princípio com Deus. Pode passar. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Verso 4. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. Bem, agora eu vou ler essa versão para os irmãos verem como realmente é uma diferença. Diz aqui na versão revista e atualizada, diz assim: no princípio era o verbo. Veja que naquela tradução o verbo é palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Pronto, está a revista atualizada. Muito bem, irmãos. É assim que João começa o seu evangelho. Eu preciso lembrá-los de que nós temos então aqui o quarto evangelho. Os irmãos lembram aí que temos 4 evangelhos, a começar por Mateus, Marcos, Lucas e então João. Se nós fôssemos considerar cada um desses evangelhos conforme a ordem cronológica de informação, de compilação deles, então o primeiro escrito que teríamos não seria Mateus, mas Marcos. O evangelho de Marcos, então, meus irmãos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Muito provavelmente, então, os outros evangelhos consideraram que Marcos escreveu para então também organizarem os seus escritos. Então, o primeiro evangelho a ser escrito, irmãos, foi o evangelho de Marcos, que é o evangelho que eu diria assim um pouco mais sucinto, apenas 16 capítulos. Teremos então na sequência Mateus, seria o segundo escrito nesse gênero chamado evangelho. O terceiro então seria Lucas, e por fim, mais tardio, o evangelho de João. Então, meus irmãos, o evangelho de João foi escrito por volta, e aí é uma estimativa, do ano 90 depois de Cristo. Depois de 90 anos dos eventos narrados, compilados, o evangelho de João foi escrito. Quem foi o autor do evangelho de João? Você rapidamente me diria: João. Sem dúvida, João, que carrega o nome, né, do livro. Mas, gente, não é tão simples dizermos isso, apesar de que todos nós consideramos que o evangelho de João tenha sido escrito pelo apóstolo João. Mas aqueles
fizeram isso, irão me dizer que o Evangelho de João não poderia ter sido escrito por ele. Porque o Evangelho de João, ou seja, João, nessa data de 90 depois de Cristo, já estaria muito debilitado e avançado em idade. Então, aqueles que dizem que esse Evangelho não pode ter sido escrito por João, usam esse argumento. João estava muito idoso e não poderia escrever esse Evangelho. Mas, irmãos, como é que a gente então sabe que foi o apóstolo João que escreveu esse Evangelho? Nós temos as provas internas e externas disso. Eu não sei se eu já falei aqui, mas então eu irei falar agora. Após o período apostólico, que é o período desses apóstolos aqui, meus irmãos, a finalizar com o apóstolo Paulo, nós temos, a partir do século II da era cristã, nós temos um período que é chamado período da patrística. O que foi a patrística? Foram os pais da igreja. Foram homens que, após a morte dos apóstolos, eles seguiam, continuaram com a igreja. Irmãos, a maioria, por que não dizer, praticamente todos, há uma unanimidade entre os pais da igreja ao dizer que quem escreveu o Evangelho de João foi o próprio apóstolo João. Mas então, pastor, como é que a gente resolve o problema da idade de João? Como é que João escreveu esse Evangelho? Como é que João teve essa capacidade cognitiva em avançada idade de compilar um Evangelho assim? Aí nós temos também uma possível forma disso ter acontecido. Muito diferente do que muitos pensam, os apóstolos de Jesus não eram, ou quando Jesus chamou os seus apóstolos, muito provavelmente eles não eram tão velhos. E o evangelista e o apóstolo João, entre os 12, era o mais novo. Alguns até consideram que o apóstolo João, quando foi agregado, chamado para compor os 12 apóstolos, alguns haviam a possibilidade de que ele tivesse entre 13, 14 e 15 anos. Então João era muito novo quando ele foi essa testemunha ocular dos eventos da vida de Jesus. Se João era muito novo e nós cremos nisso, talvez essa seja a explicação do porquê de João ser aquele apóstolo mais próximo de Jesus. Vocês lembram disso? Que haviam 3 que eram mais próximos de Jesus. Quem eram? Vocês lembram? Pedro, Tiago e João. Eram os 3 ali mais próximos a Jesus. Entre os 3 mais próximos, tinha um que era mais próximo ainda, que era João. Porque o texto diz que João era aquele apóstolo que reclinava a cabeça no peito de Jesus, meus irmãos. Por que isso? Ele era menino, novo. Muito provavelmente João tinha entre 13, 14 ou 15 anos. Mais tardar 15 anos. Aí sim, a gente então passa a entender por que João conseguiu, no ano 90 depois de Cristo, ter escrito esse Evangelho. Irmão, sem dúvida, não há dúvida de que foi o próprio João que escreveu esse Evangelho. Mas eu quis então trazer a vocês que há controvérsias entre aqueles que são mais críticos, ao dizerem que não foi João, mas nós temos a testemunha desses que eu disse, da patrística, dos pais da igreja, que estavam mais próximos ali do evento, né? Afirmaram praticamente unanimidade entre eles, que foi o próprio apóstolo João que escreveu. E também, meus irmãos, aí no caso seriam as provas internas. Quando nós vamos ler o Evangelho,
não há uma declaração clara de quem é o escritor. O escritor sempre deixa no ar quem é, mas ele vai deixando pistas, e ele vai dizendo: olha, esse que escreveu é o discípulo amado. Todos sabiam que o discípulo amado era João. Ao final ali do Evangelho, ele vai dizer que Jesus confiou a sua mãe ao discípulo amado. Então, João só não declarou, não assinou embaixo, mas todo mundo sabe que é ele que realmente escreveu esse Evangelho. Então, meus irmãos, sobre o ano que esse Evangelho foi escrito, foi o ano 90 depois de Cristo. A sua autoria, então, foi escrito pelo apóstolo João. E agora nós precisamos entender para quem esse Evangelho foi escrito. Porque quando nós entendemos para quem foi escrito, a gente passa a entender, ao longo do estudo, nós iremos ver João citar, por muitas vezes João vai citar os judeus. Você vai, ao longo da sua leitura, você vai ver que há palavras-chave que João vai citar ao longo desse Evangelho. Ele vai citar palavras como, por exemplo, os judeus, ele cita muitas vezes, os fariseus, ele cita muitas vezes. Então, João escreveu, meus irmãos, esse Evangelho em um contexto de muita perseguição. No ano 90, meus irmãos, aqueles opositores religiosos de Jesus, os irmãos devem lembrar que ao longo dos evangelhos eles aparecem com mais frequência, que eram os fariseus. Então, ao longo do ministério de Jesus, nós temos esses opositores de Jesus, são os religiosos. Praticamente toda a classe religiosa não apoiava o ministério de Jesus, como, por exemplo, os saduceus, os essênios, os fariseus, mas entre eles os que mais perseguiam, os escribas, eram de fato os fariseus. Eles estavam mais envolvidos com o povo, estavam mais ali envolvidos com o povo. Então, irmãos, prestem atenção. No ano 90, quando João escreve esse Evangelho, esses homens, os fariseus, eles haviam ganhado uma notoriedade ainda maior. E para quem João escreve esse Evangelho? Ele escreve para a comunidade de cristãos que haviam se convertido do judaísmo para a fé em Cristo. E o que estava acontecendo nos dias de João? Esses irmãos estavam sendo expulsos das sinagogas. Domingo passado eu preguei sobre alguém que foi expulso da sinagoga, que foi o cego de nascença. Vocês lembram disso? Então, nos dias de João, a conversão de judeus era tão grande, tão notória, que esses fariseus estavam expulsando muitos judeus convertidos ao Evangelho. Então, para quem que ele escreve? Para essas pessoas. Ele escreve para eles. Mas o Evangelho de João também, meus irmãos, ele tem uma pegada um tanto que universal. Os três evangelhos, eles são bem característicos para quem eles foram escritos. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus. Por isso que ele associa Jesus, os seus milagres, a vida e o ministério de Jesus, a quem? A Davi. Ele é o filho de Davi. Mateus vai escrever uma genealogia e liga Jesus a Davi. Olha, ele é descendente de Davi, então ele é o Messias que Israel esperava. Marcos, ele escreve então para os inimigos do povo de Deus, que eram os romanos. E quando ele
escreve para os romanos, qual é a ênfase de Marcos? A ênfase de Marcos são as ações de Jesus. Jesus está sempre em ação. Pode perceber isso quando você lê os evangelhos e comparar. Há uma ênfase. Marcos está dizendo: Jesus estava aqui, saiu daqui, foi para lá, Jesus fez isso, Jesus. A ênfase é nas ações. E o que é que Marcos diz então no seu evangelho? Jesus é o servo sofredor, aquele prometido por Isaías. E esse evangelho é endereçado aos romanos. Os irmãos lembram o que o evangelho estava fazendo na Palestina dos dias de Jesus? Gente, autoridades romanas estavam sendo alcançadas pelo poder do evangelho. Jesus foi chamado para ir para atender um oficial romano, e esse oficial romano, ele estava tão impactado com Jesus, ele cria tanto em Jesus, ele tinha uma reverência tão grande por Jesus, que ele chegou a dizer: olha, Senhor, não é nem preciso que o Senhor vá na minha casa, dá uma palavra de ordem, porque eu sei que o Senhor é uma autoridade tal qual eu sou uma autoridade romana, o Senhor é uma autoridade espiritual, basta uma palavra do Senhor e o meu servo vai ficar curado. Jesus se impressionou, meus irmãos, com a fé daquele homem que era um romano. Então o evangelho de Marcos, irmãos, foi escrito para alcançar essas pessoas. E o evangelho de Lucas, meus irmãos, ele quer mostrar que Jesus é um homem. E ele então escreve o seu evangelho para os gregos. Lucas vem dessa cultura helenística, então ele quer escrever, e ele escreve o seu evangelho para os gregos, todas as pessoas, todos os gentios. Ele escreve o seu evangelho, e o evangelho de Lucas é um evangelho histórico. Ele apresenta tudo o que aconteceu ali. Inclusive está enxertado no evangelho de Lucas o ministério de Jesus entre as mulheres. Lucas é o único entre eles que relata qual era a relação de Jesus com as mulheres, como Jesus foi acolhido por elas, e muitas mulheres importantes no dia de Jesus investiram no ministério de Jesus e cuidaram de Jesus. Por que Lucas faz isso? Porque ele não era judeu. A cultura dele não era como a cultura dos judeus, que não consideravam as mulheres. Né? Muito bem. Então, meus irmãos, vejam que cada evangelho tem a sua ênfase. Mas, meus irmãos, qual é, afinal, o propósito do evangelho de João? O que João quer, então, quando ele escreve esse evangelho, que é um evangelho universal, que é um evangelho que abrange toda a cristandade, todos os crentes em todos os lugares? O que ele quer dizer para nós? Ele nos diz isso, meus irmãos, como conclusão do seu evangelho, no último capítulo, abra aí, no último capítulo, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Os irmãos já encontraram? Isso, o último versículo, vejam aí, o versículo 24, que esse é o testemunho de João, e esse é o propósito do evangelho. Ele diz assim:
Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Versículo 5. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem todo o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Bom, irmãos, é esse versículo. Eu acho que eu peguei o versículo errado aqui, não estou achando o esboço. Bom, se eu achar ao longo da pregação, eu volto aqui para compartilhar com os irmãos. Eu realmente não encontrei aqui. Mas de forma, irmãos, há um versículo aqui, de forma que João ele diz que esse evangelho foi escrito para que as pessoas cresçam que Jesus é o Filho de Deus. Então ele deixa muito bem claro. O evangelho que ele escreve foi escrito para apresentar dois aspectos de Jesus. Primeiro, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele diz, olha, para que as pessoas creiam nisso. Então esse é o primeiro aspecto do evangelho de João e o propósito. Nos dias de João, viu, irmãos? Nos dias de João, havia uma espécie de, eu não sei se eu já falei disso aqui, de gnosticismo. Eu já falei aqui. Já falei, né? O que era o gnosticismo? O gnosticismo, meus irmãos, era um movimento que estava acontecendo no primeiro século, que entendia Jesus como? Jesus, ele não podia ter vindo em carne. Essa era a tese deles. Jesus não podia ter vindo aqui ao mundo e encarnado, porque a tese deles era, então no caso, na década de 90, ainda não era o gnosticismo que vai ser combatido pelo apóstolo Paulo, vai ser combatido inclusive por João mais à frente, ainda não era o gnosticismo. Era uma espécie de gnosticismo incipiente ainda. Na verdade, eles eram um movimento que era chamado de docetismo. O que eles diziam? Veja, meus irmãos, nós estamos considerando a época em que João escreveu isso, e João está combatendo um falso ensino, que era uma mistura de filosofia grega com cristianismo. E o que eles diziam? A carne, o corpo, a matéria, é evidentemente má. Então, o espírito é bom e a carne é má. Então, quando João escreve esse evangelho, ele escreve para dizer que Jesus, quando esteve aqui, não era um espectro. Jesus não era uma ilusão entre as pessoas, porque é isso que eles diziam. Olha, Jesus não veio em carne. Jesus era um holograma, não era do tempo deles, mas era como se fosse uma espécie de holograma, era um fantasma andando entre as pessoas. Veja que loucura é isso. Porque o plano da redenção de Jesus, meus irmãos, passava exatamente pela encarnação de Jesus. E é por isso que João já começa o evangelho com o pé na porta, dizendo: o verbo se fez. Porque, irmãos, ele usa essa palavra, carne. Quando Jesus esteve aqui, meus irmãos, ele esteve plenamente em carne. Ou seja, o que significa? Ele viveu plenamente como homem. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Então, João escreve esse evangelho, meus irmãos, para combater esse ensino errado desse tempo. E ao longo da história da igreja, meus irmãos, essa vai ser uma das doutrinas mais deturpadas da fé.
que a doutrina de Cristo, da pessoa de Jesus. Ok, irmãos? Ok? Muito bem. Bom, então, como eu disse a vocês, eu não vou fazer exposição logo nos versículos. Eu quero, então, a princípio, o que é que eu quero fazer? Eu não vou me demorar, tá? Eu quero aqui trazer, meus irmãos, eu acho muito importante que nós, então, façamos essa diferenciação. Primeiro aspecto, teológico e de estilo entre o Evangelho de João e os Evangelhos sinóticos. Eu acho importante fazermos isso. Aprofundarmos um pouco a diferença que há entre os Evangelhos. Muito bem. Eu acho que eu já falei, mas eu vou falar novamente. Eu já expliquei para vocês por que são chamados Evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Já falei isso? Já, né? Nós vamos aí recapitular. O que significa evangelhos sinóticos? Sinóticos não significa ver conjuntamente. Então, evidentemente você conseguiu perceber que eles têm semelhanças. Inclusive, a semelhança que há entre os evangelhos está no estilo em que eles foram compostos e compilados. Você tem entre os evangelhos narrativas, muitas narrativas, eventos que são narrados da vida do mistério de Jesus. O evangelho, meus irmãos, olha para vocês verem como isso é algo tão profundo e tão importante. O gênero literário evangelho não se aplica em outras literaturas. Você sabia disso? Criou-se um gênero específico para esse tipo de literatura. Porque os evangelhos não são textos biográficos, apesar de que eles narram eventos e momentos da vida e ministério de Jesus, mas não são biografias da vida de Jesus. Por que não é biografia? Porque a biografia conta desde o momento que o indivíduo nasce, cresce e depois ele morre. Ninguém tem aqui registrado pelos evangelistas o que é que Jesus fez na sua infância, por exemplo. Não tem nada registrado sobre a infância de Jesus. Temos alguns momentos da infância de Jesus, mas pequenos momentos. Mas a história, a narrativa se concentra no ministério de Jesus propriamente dito, no ministério, morte e ressurreição de Jesus. Então, meus irmãos, vamos aqui considerar algumas diferenças entre esses três evangelhos e o quarto evangelho. A primeira diferença, então, é, como já dissemos, diferença de estilo e narrativa. Enquanto os sinóticos, irmãos, focam no que Jesus fez na terra, João está mais interessado no significado profundo de quem Jesus é. E olha como isso é interessante. Se nós pudéssemos hoje aqui colocar um gráfico do Evangelho de João, o Evangelho de João já começa nas coisas de cima. Porque começa a dizer o verbo vivo estava com Deus. Ele começa de cima. Ele começa considerando a pré-existência de Jesus. Ele já começa, como eu disse aqui, com o pé na porta, dizendo: olha, Jesus não foi um fantasma. Jesus não foi uma coisa qualquer. Jesus foi o Filho de Deus que assumiu essa carne. Então isso é interessante. Como é que os evangelhos começam? Os evangelhos começam
o nascimento original de Jesus, né? O nascimento, o seu desenvolvimento. Então, irmãos, vamos ver aqui um pequeno gráfico. Os evangelhos sinóticos, no aspecto geográfico, no aparato geográfico, porque, vejam só, uma coisa que a gente precisa lembrar quando nós estudamos os evangelhos, irmãos. Lembrem-se de coisas importantes, e até um conceito que eu deixo para vocês. Quando forem fazer um estudo do texto bíblico, considerem o ambiente geográfico, porque é importante. Ao longo dos evangelhos, e também do evangelho de João, ao longo dos evangelhos sinóticos e evangelhos de João, é considerado aonde Jesus esteve, de onde ele estava e para onde ele foi, onde ele nasceu. Tudo isso é importante. Então, dentro desse aparato geográfico, nos evangelhos sinóticos, eu estou comparando, irmãos, Jesus prega majoritariamente na Galiléia. Veja isso. Ele prega na Galiléia e vai para Jerusalém apenas no final de seu ministério. Aí a gente lembra, né, quando Mateus está relatando os eventos da vida de Jesus, costumeiramente ele diz: Jesus estava em Cafarnaum. Aí ele diz: olha, Jesus pegou o seu barco e foi para o outro lado do mar de Tiberíades. Então, os evangelhos sinóticos, no aparato geográfico, consideram o ministério de Jesus na região da Galileia. E o evangelho de João? No evangelho de João, Jesus transita constantemente entre Galileia, Judeia e Jerusalém. João está compilando o evangelho dizendo: Jesus estava na Galileia, depois Jesus está na Judeia e por fim Jesus está em Jerusalém. Cronologia. Nos evangelhos sinóticos, há uma menção apenas de uma Páscoa, sugerindo apenas um ano de ministério. Quando olhamos para o Evangelho de João, nós então temos relatos que compreendem o ministério de Jesus por 3 anos. Como é que nós sabemos que o ministério de Jesus durou 3 anos? Pelo Evangelho de João. Pelo Evangelho de João sabemos disso. Porque cronologicamente os evangelhos sinóticos concentram-se apenas nos eventos de um ano do ministério de Jesus. E aí nós temos uma diferença na forma de ensino entre os evangelhos sinóticos e os evangelhos de João. Por exemplo, nos evangelhos sinóticos, Jesus usa parábolas, bom samaritano, filho pródigo. No evangelho de João não há parábolas tradicionais, não há parábolas. E João se concentra em quê? Os longos discursos teológicos e nas metáforas que Jesus usa. Então veja a diferença. Com relação a milagres, nos evangelhos sinóticos, recapitulando aí, sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, são apresentados, meus irmãos, o que é chamado de dínamis, que são esses milagres de Jesus, a manifestação de poderes de Jesus. E nós encontramos também nos evangelhos sinóticos alguns eventos em que Jesus expulsa demônios e espíritos imundos. No evangelho de João, irmãos, João nem sequer cita constantemente a palavra milagres. No evangelho de João, ele cita sinais. E não são muitos sinais, são apenas 7 sinais. E aí, eu queria que você olhasse aqui para mim.
os sinais. Ninguém pega um veículo e sai aqui na parte urbana e sai ao seu belo prazer, dirige como quer. O que é que nós temos ao longo do percurso? Sinais. Esses sinais sinalizam regras e leis ou apontam para alguma coisa. Então vejam, meus irmãos, no que tange ao Evangelho de João, os sinais apontam para uma mensagem que precisa ser considerada. Os sinais aqui de João estão dizendo o seguinte: esse homem não é uma pessoa comum. Jesus não é um homem comum. Eles dizem: Jesus é o próprio Deus. Ele está fazendo coisas que o homem, ser humano comum, não pode fazer. Ele é Deus. A ênfase dos sinais, meus irmãos, apontam para esse ministério messiânico de Jesus. E eu quero que você preste atenção também em outra coisa que estou dizendo assim. Os sinais e milagres operados por Jesus não eram um fim em si mesmo. E João, então, quando combina 7 sinais, é isso que ele quer dizer. Olha, Jesus não é um curandeiro. Jesus não saía fazendo tudo aquilo ali, simplesmente. Não, meus irmãos, os sinais apontam para esse ministério messiânico. E eu sei então que eu estou aqui falando e trazendo poucas aplicações, mas eu quero trazer uma aplicação aqui nesse ponto, uma aplicação prática para nós. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas estão em busca de Deus ou do Evangelho de Cristo, não somente porque querem receber milagres. E muitas vezes Jesus é apenas um curandeiro, mesmo que elas não digam que ele é um curandeiro. Mas para elas, o que é mais importante é que elas adentrem ao reino de Cristo para receberem a sua bênção e logo vão embora, porque não há comprometimento com ele. Então, João nos diz, meus irmãos, que os sinais que ele combinou é para dizer: esse é o Filho de Deus. E o que ele está fazendo é para enfatizar que o reino de Deus chegou. O Evangelho, meus irmãos, que prega que saúde espiritual é uma vida plena, com saúde ok, com vida financeira ok, com vida emocional ok, não pode ser o verdadeiro Evangelho. Então, meus irmãos, João combina apenas 7 sinais para dizer: esse homem é Deus. Ele é o próprio Deus que veio. Ele é o próprio Deus que tabernaculou conosco. Eu quero que você veja então aí um outro versículo, eu já vou considerá-lo, eu já estou me aproximando do fim do curso. Esse capítulo, essa primeira mensagem, ela é apenas introdutória, né? Mas eu quero considerar com vocês o verso de número 14, do capítulo 1 ainda, o verso 14. Vejam que o verso 14 nos diz, João dando ainda ênfase à divindade de Jesus, ele diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Irmãos, eu vou confessar para vocês aqui, eu acho que todo estudante da Bíblia confessa isso, que o primeiro capítulo do Evangelho de João é difícil, não é fácil de compreensão.
se aprofundarmos no que o capítulo exige, não é tão fácil de entendimento. Precisa-se realmente buscar e buscar muito. E talvez seja por isso que muitos grandes teólogos e pregadores nem sequer se atrevem a andar aqui com tanta facilidade. Eu considero isso realmente uma tarefa a ser considerada dessa forma. Mas, irmãos, para finalizarmos aqui, eu não vou me delongar mais, mas eu quero finalizar aqui, lembrando que João está convencendo a sua audiência, falando para a sua audiência, chamando a atenção da sua audiência, a título de introdução, do propósito de Jesus ter encarnado, do propósito, meus irmãos, do Senhor reduzir-se a essa nossa vida, a essa nossa experiência, a essa nossa existência. Ele diz então enfaticamente que o verbo, então, quando você estiver lendo o primeiro evangelho, o primeiro capítulo do Evangelho de João, então, se quiser colocar na sua Bíblia, olha, coloque o verbo barra Logos barra Jesus. Não, vamos lá. Verbo barra Logos barra palavra barra Jesus. Porque é isso que significa a palavra verbo. Eu nem tratei do aspecto filosófico, porque João queria tanto atingir o coração do povo judeu, como também dos gregos. Por isso que eles utilizam a palavra logos, que para eles era um termo muito comum. E o logos era, para eles, a expressão suprema de todas as coisas. Quando se falava logos na filosofia, era o poder criador de todas as coisas, era a palavra. Quando João então escreve o primeiro versículo dizendo, no princípio era o verbo, ele também está fazendo uma alusão ao texto bíblico, Gênesis capítulo 1, no verso 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja, ele está ligando os povos, gregos e os judeus. Mas, quando ele chega no verso 14, ele diz, em primeiro lugar, que o verbo se fez carne, ele usa essa palavra expressa para dizer, Jesus teve DNA como nós temos. Jesus era um ser humano como eu e você, teve fome, teve sede, cansou. Ele quis dizer isso, mas ele também disse outra coisa muito importante, e habitou entre nós. Quando ele diz que Jesus, que é o verbo, habitou entre nós, meus irmãos, ele está fazendo uma clara alusão a esse aspecto de Deus no Antigo Testamento. Como é que Deus se relacionava com o seu povo no Antigo Testamento, irmãos? Como é que Deus se relacionava? Antes do templo, tabernáculo, Então, voltando lá, ele, por intermédio de Moisés, veja que o povo precisava se relacionar com Deus. O que Deus manda Moisés construir? Construa um tabernáculo. E a presença de Deus estava no meio do povo de Israel. Onde é que o tabernáculo ficava? Ficava no meio e em volta as cabanas do povo lá no deserto. Por que Deus quis fazer assim? Para dizer ao povo de Israel, eu estou no meio de vocês. Quando Mateus vai escrever o seu evangelho, e quando ele fala sobre o nome de Jesus, ele diz, olha, ele será chamado Emanuel. Quer dizer o quê? Deus conosco. E essa expressão significa que Deus tabernaculou conosco. Quando pensamos então agora em Jesus, meus irmãos, Jesus é o tabernáculo de
ao olharmos para Jesus, estamos olhando para a expressão máxima de Deus entre o seu povo. Nos dias do tabernáculo, havia restrições. Ainda que Deus quisesse estar no meio do seu povo, havia inúmeras restrições. Mas no que tange a Jesus, não. Ele é o tabernáculo vivo de Deus entre nós. E esse tabernáculo vivo de Deus se relaciona com todos nós. Se relacionou com o seu povo, e ele diz mais, cheio de graça e de verdade. Essa graça é a graça que permite qualquer um se aproximar dele. E eles vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Aí, lembre-se, ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento. Como é que se via a glória de Deus no dia de Moisés? Vocês lembram como era? Moisés está lá no monte. Exatamente. Moisés está no monte, falando com Deus. E como é que o monte ficava? Eu acho a expressão bíblica interessante. O monte fumegava. Haviam relâmpagos. Gente, quando você lê aquilo, dá medo mesmo. Imagina uma coisa tão alta, que é um monte, e aquilo fumegando com relâmpagos, trovões. Quando Deus falava, Moisés ouvia audivelmente a voz do Senhor, mas o povo ouvia trovões, trovejava. É isso que o povo ouvia, o povo ficava com medo. Os animais não podiam se aproximar do monte, se tocassem no monte, eles eram mortos pela glória de Deus. Essa era a glória de Deus. Então João, irmãos, está fazendo essa alusão a Jesus, está dizendo, nós vimos o tabernáculo de Deus e vimos a glória de Deus em Cristo, e não fomos mortos por essa glória. Nós chegamos perto da glória de Deus em Cristo. E ele finaliza aqui, irmãos, dizendo, glória como unigênito do Pai. Quando fala assim de unigênito, quer dizer, ele estava com o Pai. O próprio texto, João diz, nada do que se fez foi feito senão por intermédio de Jesus. Queridos, uma das coisas que as falsas religiões ensinam, algumas delas, é reduzir a importância de Jesus. Jesus não é um Deus minúsculo, como algumas falsas religiões ensinam. Jesus não é um Deus pequeno, menor, inferior ao Pai. Porque Jesus existiu antes mesmo de que todas as coisas fossem criadas. E João está dizendo, nada que foi criado pode vir à existência senão pelo verbo vivo de Deus, pela palavra de Deus, e essa palavra é a própria Jesus. Mas quando ele diz isso, ele também não está dizendo que Jesus é uma força ativa de Deus. Jesus não é uma força ativa. Jesus é o próprio Deus. Irmãos, em Jesus, quando olhamos para Jesus, nós vemos a face de Deus. Em Jesus descobrimos a vontade de Deus. Tudo que Jesus fez era a expressão exata da vontade de Deus. Quando olhamos o que Jesus está fazendo, o que Jesus faz declara em alta proporção para nós o que Deus quer. Jesus, então, é a vontade de Deus em ação. E esse é o propósito da encarnação. O Filho de Deus se tornou carne. E Deus, então, tabernaculou conosco, essa expressão. Comungou conosco. Jesus, então, meus irmãos, não é um Espírito, não foi um Espírito. Aí, para finalizarmos aqui,
Eu lembro que João também dá muita ênfase nisso, especialmente na ressurreição de Jesus. A ênfase de João ali é dizer que Jesus não é um espírito moribundo, andando. Quando, por exemplo, ele relata ali que um dos apóstolos de Jesus, um dos discípulos de Jesus, teve uma crise de fé. E nós o conhecemos, apenas pela sua crise de fé, mas eu acredito que Tomé é como de Deus. Ele teve um momento de colapso. Mas João fez questão de deixar, talvez, não para mostrar que Tomé falou na fé, muito provavelmente o propósito de João era expor o seu irmão ali, dizer, olha, Tomé fraquejou. Porque disse que só acreditava se ele colocasse os dedos na chaga de Jesus. Não é essa a intenção de João. Talvez a intenção de João era dizer, olha, Tomé testificou que Jesus era de carne e de ossos. Porque ele tocou na ferida de Jesus, no lado de Jesus. E ele então testificou e disse, olha, eu toquei na ferida. João também, meus irmãos, ele, especialmente após a ressurreição de Jesus, ele disse que Jesus comeu pão e peixe. O Espírito não come no serpente, meus irmãos. Mas ainda sendo assim, nesse aspecto, as portas não precisavam ser abertas para ele. De repente eles estavam dentro de um cenáculo de porta fechada. Quando eles se depararam, Jesus estava entre eles. Como foi que Jesus entrou? Estava tudo fechado. E esse é um aspecto da glória, desse corpo ressurreto que Jesus recebeu. E um dia nós também receberemos. Então, irmãos, eu quero finalizar aqui esse primeiro sermão, essa primeira pregação expositivo desse Evangelho, convidando vocês, meus irmãos, a fazerem essa leitura mais apurada, mais refletida do Evangelho, considerando o que nós ouvimos hoje aqui, o que vocês ouviram hoje aqui. João queria, meus irmãos, encorajar uma comunidade de cristãos que estavam duramente sendo perseguidos duramente. Estavam sendo enxotados de sinagogas, estavam sendo acusados de coisas que eles não haviam cometido, só porque creram em Jesus. A minha oração, meus irmãos, é que o Senhor traga para nós, ao longo do estudo da palavra do Senhor, esperança, consolação, que o nosso espírito seja avivado, reanimado, tal qual esses irmãos também tiveram, suas vidas animadas, reavivadas, o seu espírito animado do Senhor, pelo que João escreveu. O Senhor aplica a palavra dele ao nosso coração. Vamos orar? Eu quero agradecer a presença dos irmãos que estão conosco hoje aqui. E peço aos irmãos que estejamos orando pelos demais. A gente chega aqui e não sabe, o que é que aconteceu. Alguns me avisaram. Me disseram, pastor, não vou poder estar. Aconteceu isso. Ou algumas pessoas me avisaram. E domingo que foge ao nosso controle. É de se admirar, que uma coisa aconteça, coisas vão acontecendo. Mas eu estou muito tranquilo com o Senhor. Porque eu sei, meus irmãos, que o Senhor também faz algo, permite que situações aconteçam. E muitas vezes, meus irmãos, é a nossa fé que está sendo aquilatada por Ele. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Então, se você vê aqui nessa noite, isso aqui não é palavra, jargão de pregador. Eu vou te dizer, não é. Porque o Evangelho que João nos ensina que não é. Nossos sofrimentos, nossas lutas, nossas decepções, as nossas desilusões, nem sempre, meus irmãos, são obras do
passemos por situações adversas, mas não com o fim de que eu e você venhamos a capitular essas situações. É para que a nossa fé seja aumentada, que a fé seja acrescida para a glória do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar com os poucos irmãos que estão aqui. Sabe por quê? Que eu lembro que mensagens aqui do Evangelho de João, faladas por Jesus, não foram faladas para grandes auditórios. Mensagens profundas Jesus falou para poucas pessoas. E hoje nós estamos aqui, meus irmãos, comprometidos com esse Senhor, com o Verbo vivo de Deus. Nós viemos aqui para nos encontrar com Ele. Eu vim aqui para me encontrar com Ele. Eu saí da minha casa e eu disse: Senhor, eu quero estar com o Verbo vivo, eu quero estar com o Senhor no local de adoração. Meus irmãos, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui nessa noite. Eu falo isso, meus irmãos, com toda a convicção do meu coração. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Você nem precisou chegar aqui. Muitas vezes a gente pensa que Jesus só está aqui, mas Ele não está só aqui. Ele está em todos os lugares. E sempre, irmãos, quando eu estou triste, eu estou abatido, eu estou desesperançoso, porque eu também passo por isso, irmãos. Eu não sou feito de uma matéria diferente de vocês. Todos nós passamos por isso. Sempre que eu estou passando por algum momento que me traz tristeza, angústia, é nesses momentos que eu digo: Senhor, eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que os teus olhos estão sobre mim. Eu sei que o Senhor me vê. E Ele de fato vê, meus irmãos. Então eu quero dizer isso para você nessa noite. Você não está só. Deus está te vendo. Você está assistido. Você está assistida pelo Senhor Jesus. Eu quero nessa noite, meus irmãos, então orar. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor. Mesmo com a sua enfermidade, talvez você chegou aqui, irmãozinho está difícil. Chegou aqui abatidinho, né? Gripadinho. Quase não vinha, né, minha irmã? Mas olha, veio porque o Senhor, né, deu força para a irmã. Às vezes as nossas enfermidades não são do corpo, às vezes a nossa enfermidade é do coração, é da alma, é da mente. Às vezes a mente cansada, assoberbada de tantas coisas. Mas mesmo como você chegou aqui nessa noite, talvez é do mato. Um pouco também. Adore ao Senhor. Situação que a gente não pode contar com Deus, porque não é fácil. Não é fácil. Isso. Então vamos orar, gente. Vamos agradecer a Deus, porque mesmo nas situações mais difíceis, o Senhor não nos abandona. Eu estou grato, Deus, por estar aqui. Alguns domingos atrás, eu estava no hospital. Eu estava aflito. Eu estava ansioso. Mas hoje o Senhor me permitiu estar aqui. Quando eu estava lá, eu almejava estar aqui. Eu dizia: Senhor, eu quero sair daqui, eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para a tua casa te adorar. Eu sei que irmãos que estão nos acompanhando agora por isso, não puderam estar conosco aqui. Eu mandei um link para esses irmãos que não poderiam estar aqui. Mas eu sei que eles não queriam estar em casa, queriam estar aqui, mas por força maior não podem estar hoje. Eu sei que é isso, porque eu vivi isso. Era muito bom nos acompanhá-los aqui pelo YouTube, isso me dava alegria. Mas eu dizia ao Senhor: Senhor, eu não quero ficar aqui. Eu quero ir embora com a minha esposa desse hospital. Eu quero voltar a estar com a minha igreja. Eu quero estar com o meu povo aqui naquela congregação. E eu agradeço ao Senhor porque Ele me permitiu estar aqui hoje com a minha esposa. Então agradeça a Deus.
Estou cansado. Essa dor, Senhor, não sai de mim. Esse espinho na carne, Senhor, me perturba. Fala com o Senhor nesse dia. Porque o Senhor está aqui para te ouvir. A imagem que eu tenho de Jesus enquanto eu oro, irmãos, não é de Jesus com as mãos nos ouvidos, tapando para não me ouvir. Quando eu oro, a imagem que me vem na face de Jesus é Ele auscultando a minha oração, com o ouvido para auscultar o que eu estou falando. Eu fico pertinho assim. Eu creio que é assim que Jesus faz conosco. Amém? Vamos orar. Senhor, graças nós te damos nessa noite, Senhor. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus. É o Senhor, ó Pai, que anima o nosso coração. É o Senhor que é a razão, Senhor, de estarmos hoje aqui. Alegre estamos, ó Pai, e celebramos o Teu nome. Porque não há Deus, ó Pai, fora de Ti. O Senhor disse por intermédio do profeta Isaías: a minha glória eu não dou a outrem, a minha glória eu não divido com ninguém. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para tão somente glorificar a Ti. Senhor, quem somos nós diante de Ti? Quem somos nós, Senhor, para questionar os Teus desígnios, os Teus propósitos sobre as nossas vidas? Quem somos nós? Ai de nós, Senhor, se não fosse o Verbo vivo de Deus. Ai de nós, Senhor, se não fosse o Cristo, o Salvador das nossas vidas, ter vindo a esse mundo, Senhor, descido a este mundo, nascido neste mundo no pecado, para viver uma vida sem pecado, para subir a cruz do Calvário, puro, sem manchas, sem máculas, como o Cordeiro do Senhor. Que seria de nós, ó Pai, se não fosse pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Só estamos aqui, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. E assim como João pôde dizer, declarar, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a Sua glória, nós testificamos da Sua glória, provamos da Sua graça. Como João declarou isso, também podemos declarar que o Verbo vivo de fato do Senhor encarnou, morreu, ressuscitou e hoje está conosco e tem nos visto a Sua glória. Ó Pai, abençoa-nos, abençoa o Teu povo, abençoa a tua igreja. E nessa noite, Senhor, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, que nessa noite expressamos diante de Ti. Eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã, Senhor. Eu tenho passado por uma luta tão grande. Talvez, Senhor, passe por uma situação que nem sequer, Senhor, consegue compartilhar com outras pessoas, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Eu te peço, Senhor, fortalece esse meu irmão, fortalece a minha irmã, mesmo, Senhor, com as nossas enfermidades, mesmo, Senhor, com as nossas debilidades. Senhor, muitas vezes adentramos esse lugar de adoração e nem sequer conseguimos levantar a face para o alto, porque dizemos ao Senhor: eu sou muito fraco, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tua palavra nos ensina que é para eles mesmos, Senhor, que reconhecem a sua debilidade, a sua fraqueza. Também, Senhor, abençoa-nos com uma semana que se inicia hoje, abençoada por Ti. Abençoa, Senhor, a minha irmã, que estará, Senhor, ao longo dessa semana tratando, Senhor, de problemas, de situações, que precisará, Senhor, conduzir situações no seu ambiente de trabalho. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê mansidão,
este meu irmão e a minha irmã saibam, Senhor, se portar, que sejam dirigidos pelo Senhor no seu falar, no seu acertar, no seu conduzir, no seu decidir, para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, as nossas famílias representadas aqui nessa noite. Oro, meu Deus, pelos filhos que estão, Senhor, distantes do teu evangelho. Eu oro especialmente pelos filhos, ó Pai, que estão com o coração fechado para ti. Eu oro, Senhor, pelos filhos que até mesmo fecharam os corações para os seus próprios pais. E tem dito: não quero o teu conselho, não quero ouvir a tua voz. Senhor, arranca esse espírito de rebeldia. Esses filhos, ó Pai, que a semelhança do filho pródigo vão para longe, porque imaginam que o pai não tem mais o que aconselhar. Pai, Senhor, traz de volta, Senhor. Que o Senhor converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, como diz a tua palavra. E haja, Senhor, conciliação, Senhor, entre as nossas famílias, que haja reconciliação entre as nossas famílias. Ó Senhor, e que o engano que muitas vezes o inimigo das nossas almas coloca nos olhos, no coração dos filhos, que seja arrancado, Senhor. Que eles possam tornar a ver com clareza, com visão límpida, Senhor, que sem ti nada eles podem fazer. Pai, nos abençoa. Abençoa os meus irmãos, ó Pai, que têm atravessado lutas, problemas conjugais. Que o Senhor venha trabalhar no coração da minha família. Que o Senhor diga, Pai, todo entrave, toda discórdia, toda raiz de amargura, Senhor. Que as nossas famílias, ó Pai, sejam revigoradas pelo poder do teu Evangelho. Sejam guardadas e protegidas em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. E aqui, meus irmãos, com uma bênção apostólica nessa noite, eu quero nos despedir do culto dessa noite. Estenda as suas mãos. Que a graça salvadora de Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Santo Espírito sejam hoje e para sempre com o povo